Bem, pessoal, estamos chegando com mais um vídeo. Hoje nós vamos estudar a posições relativas de retas. Né? O que é isso? O que eu quero com essa aula é que vocês, ao ver duas retas, vocês possam dizer se essas retas são paralelas ou se elas são concorrentes. Né? E no caso aí. Então a gente vai analisar direitinho aqui com calma, para que vocês possam entender. Vamos fazer a leitura, né, obedecendo aqui a didática do livro. Vou dar um zoom bem bom aqui para vocês facilitar, né, para vocês enxergarem. Então aqui nós vamos falar sobre retas paralelas e vamos falar sobre retas concorrentes, tá certo? Então o objetivo é vocês saberem identificar se as retas são paralelas ou se as retas são concorrentes. Então veja só, veja o desenho das ruas. As ruas 8 e 9 são paralelas. Elas recebem esse nome porque mantêm sempre a mesma medida de distância uma da outra. Olha, veja o que aqui está dizendo, né? Sobre retas paralelas. Sobre retas paralelas está dizendo o que aqui? Está dizendo que essa rua aqui, ó, 8 e 9, essa rua 8 e essa rua 9, elas são paralelas. Por quê? Olhando para essas duas ruas, quando você observa, em qualquer ponto delas, você observa que a distância entre elas é a mesma. Aí. Não acontece com essas duas. Aí, quando você vê essa rua aqui, ó, e essa outra aqui, ó, você observa que ela vai fechando. Ó. Então, você observa que essas duas ruas aqui, elas são concorrentes. São concorrentes. Né? Essa rua aqui, essa rua Samambaia, com essa Avenida 20, elas são concorrentes. Porque ela vai... Quando é que são concorrentes? Quando elas vão fechando. Ó. Ela começou bem larga, né? A distância de uma para outra, ó, começou bem maior. Aí ela vai fechando. Ó. A distância entre as duas vai diminuindo. Ó. Então, em um certo ponto, elas vão se cruzar. Então, essa forma de você perceber que elas são concorrentes ou paralelas, essa ideia fica bem mais prático, né? Bem mais fácil de você entender. Então, quando é que são paralelas? Quando você observa as duas ruas aqui, as duas retas, elas vão se manter a mesma distância de uma para a outra. Né? Essas duas retas aqui, a rua Samambaia e a rua 20, você observa que a distância entre elas, como eu já falei, começa bem larga, né? Bem maior, e ela vai fechando, a distância vai diminuindo, até um ponto em que elas vão se encontrar. Elas vão se encontrar. A distância entre elas vai ser zero, porque elas vão se encontrar. Então, no caso aqui, ó, essas duas ruas seriam concorrentes. Ou seja, a gente pode também dizer o quê? A gente pode dizer que as ruas paralelas, por elas manterem a mesma distância uma da outra, significa dizer que elas nunca vão se cruzar, obviamente. Se a distância vai ser sempre a mesma, então essas duas ruas nunca vão se cruzarem, né? Porque ela não vai fechando, né? Não vai abrir, nem vai abrindo. Então, aqui elas nunca vão se cruzar. Então, a gente também pode dizer que duas retas paralelas, elas não se cruzam. E as duas ruas concorrentes, duas retas concorrentes, aliás, elas vão se cruzar. Né? Ou elas se cruzam, ou elas vão se cruzar. Né? Porque, muitas vezes, a gente não vê assim, pronto. No caso aqui dessa rua Samambaia e dessa Avenida 20, a gente não está vendo elas se cruzar. Mas a gente percebe que, prolongando elas, né, elas vão se cruzarem, tá bom? Então, isso é o que são retas, a definição de retas paralelas e a definição de retas concorrentes. A rua, aqui, continuando aqui a leitura, a rua Samambaia e a rua 8 se cruzam, né? Se cruzam. Por isso, dizemos que elas são concorrentes. Olha, veja só. Que são retas concorrentes? São retas que se cruzam. Né? Por exemplo, o que é que está falando? Se eu ver aqui essa rua 9 com essa rua Samambaia, elas se cruzam aqui nesse ponto. Aí. Então, essas duas ruas são concorrentes. Aí. Tá certo? Aí. A rua 8 com essa rua Samambaia também se cruza. Tá ok? Então, aqui nós temos também duas retas, né? No caso, concorrentes. Então, aqui você vai observando, aí você vai ter várias situações, né?
várias situações. Você vai ter aqui, e aí você vai poder identificar. O importante para você identificar se elas são concorrentes ou se elas são paralelas, baseando no que eu falei. Se elas se cruzarem, elas são concorrentes. Ou também concorrentes. As concorrentes, a largura, a distância entre as duas, não é a mesma. Aqui começou bem larga, a distância, bem maior, e essa distância vai diminuindo, tá ok? Aí vamos ver mais aqui, o que ele vai falar. Ele vai falar aqui mais, introduzir outros conceitos também. No cruzamento, formam-se 4 ângulos. Ângulo a gente estudou na aula passada, O que são ângulos? O ângulo, aqui temos um ângulo, essa aberturazinha aqui, é um ângulo. Justamente o que é um ângulo, Quando as retas se cruzam, onde elas se cruzam, elas formam ângulos, Os ângulos são formados, na verdade, por semirretas, Nos cruzamentos, nesses cruzamentozinhos aqui, dessas retas, essa reta aqui com essa, vai formar um ângulo, aqui vai formar outro ângulo, tá certo? Aqui também, aqui tem outro ângulo, ou seja, nós temos aqui 4 ângulos, 4 ângulos aqui, nesse caso aqui, dessa parte, interna, dessas ruas, no cruzamento dessas ruas, que a gente estudou ângulos na aula passada, No cruzamento formam-se 4 ângulos, 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Aí a gente estudou também na aula passada que eram ângulos agudos e que eram ângulos obtusos, Então, nesse caso, essas ruas são concorrentes e oblíquas. Veja só. Além de concorrentes, a gente vai dizer o seguinte: a gente vai classificar se elas são concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. A gente vai ver bem direitinho isso aí para você entender. A Rua 9 e a Avenida 20 também são concorrentes, mas neste caso, os 4 ângulos formados são retos. Olha, a Rua 9 e a Avenida 20. Vamos pegar aqui, olha, o que é que está falando? Olha, o que é que está falando aqui, para a gente entender. A Rua 9 e a Avenida 20. Então vamos para cá, olha. A Rua 9 e a Avenida 20. Olha. Aqui eu formo um ângulo reto, a gente viu na aula passada. Um ângulo de 90 graus. Você pode perceber que esses ângulos são retos. Se você não estiver sabendo que é ângulo reto, então você vai lá no vídeo e dá outra olhadinha lá. Mas aqui, olha, um ângulo reto. O que é que a gente pode perceber? Um ângulo reto. Um ângulo reto, por exemplo, quando a gente tem o cruzamento das duas paredes, na ideia de ângulo reto. Tudo isso a gente falou na aula passada. Então aqui, olha, observa, aqui é um ângulo reto e aqui é um outro ângulo reto, Tá ok? Esse cruzamento aqui, formam esses 4 ângulos retos. Aí tem também os ângulos aqui, esses ângulos opostos, que também são ângulos retos, é o que ele está falando, tá certo? O que ele está falando é a Rua 9 e a Avenida 20 também são concorrentes, mas neste caso, os 4 ângulos formados são retos. Por esse motivo, a Rua 9 e a Avenida 20 são concorrentes e perpendiculares. Veja só. O que é que ele está dizendo? Se eu pegar essa Rua 9 com essa Avenida 20, nós vamos ter 4 ângulos retos de 90 graus. Esse ângulo aqui medir 90, esse outro aqui vai medir 90, Tá certo? Esse aqui também vai medir 90, e esse outro ângulozinho aqui, oposto, também vai medir 90. Então aqui, quando o ângulo mede 90, além de elas serem concorrentes, a gente diz que são concorrentes e perpendiculares. Então preste atenção. O que é que eu estou falando? Olha, é demorada a explicação e tudo, mas para que você possa entender. O que é que eu estou falando aqui? Estou falando que quando a gente tem 2 retas que se cruzam, formando ângulos retos, nós estamos dizendo que essas retas, elas são concorrentes e perpendiculares. Concorrentes por quê? Concorrentes porque elas se cruzam. Perpendiculares por quê? Porque formam um ângulo de 90 graus. A gente até já viu isso no vídeo anterior, na aula anterior. Quando formam um ângulo de 90, elas são perpendiculares, tá certo? Então, essa Avenida 20 com essa Rua 9, elas são concorrentes e perpendiculares. Agora, essa Rua Samambaia, com essa Rua 9, você observa que o ângulo aqui,
não é um ângulo reto, né? Ó. Isso aqui é um ângulo, isso aqui é um ângulo chamado ângulo agudo. O que é um ângulo agudo? O ângulo agudo, pessoal, é quando a medida dele é menos de 90 graus. Por exemplo, a gente pode perceber, a olho nu, a gente observa que esse ângulo aqui, a abertura dele está menos de 90. Então, ele é um ângulo agudo. Então, esse outro ângulo aqui, ó, a gente percebe que tem uma abertura bem maior, né? Está bem mais aberto, né? A olho nu, a gente percebe também que esse ângulo aqui é um ângulo obtuso. Né? E o que é um ângulo obtuso? Observamos que a medida desse ângulo aqui está maior do que 90. Porque ó, perceba o seguinte, ó, como é um ângulo de 90, ó, eles são perpendiculares. Ó. Se abrir essa rua, se essa rua fosse mais aberta para cá, ó, então o ângulo ia ficar maior do que 90. Então ele seria um ângulo obtuso, né? Maior do que 90 e evidentemente menos do que 180, né? Que não ia formar uma meia volta. Então veja só, aqui é um ângulo obtuso. Então quando o ângulo não é 90, ou é menor do que 90, ou é maior do que 90, aí nós dizemos que essas retas são o quê? São concorrentes e oblíquas. Presta atenção, é o que eu estou falando, é fácil você perceber. Então essas retas aqui, ó, essa rua Samaria com essa rua 9, elas são ruas o quê? Concorrentes e oblíquas. Por que oblíquas? Porque o ângulo não é 90. O ângulo não é 90. O ângulo não sendo 90, não sendo reto, ela é oblíqua. Se o ângulo for reto, ela é o quê? Perpendicular. Concorrente e perpendicular. Se o ângulo não for reto, ela é o quê? Ela é concorrente e oblíqua, no caso. Então, esse ângulo aqui é um ângulo mais aberto, mais do que 90. Então, pessoal, espero que você entenda o que a gente está falando. Então, as retas, elas são o quê? As retas, no caso, elas são paralelas, no caso, se não se cruzarem. Como essas duas retas aqui, ó, elas não vão se cruzar. Ou seja, a distância entre elas é sempre a mesma. Elas são concorrentes, se elas, observando aqui essas duas ruas aqui, mais uma vez, elas são concorrentes, porque elas vão se cruzar. Ó. Se olhar essas duas ruas aqui, apesar de elas não estarem se cruzando, mas a distância, observe, ó, que a distância entre elas não é a mesma. Aqui a distância é maior, né, e aqui ela vai diminuindo, até elas se cruzarem. Se eu pegar essa rua, né, explicando de novo, com essa rua 9, elas vão se cruzar, ou seja, elas são concorrentes. Sendo concorrentes, elas podem ser oblíquas ou perpendiculares. Perpendiculares, quando formar um ângulo reto, olha, não é o caso aqui, ó, formar ângulos retos. Oblíquas, quando o ângulo não for reto, né, ou for agudo ou for obtuso. Continuando, né? Continuando aqui, pessoal, né? E vamos dar um zoom melhor aqui, né? Para vocês verem melhor. Aqui tem posições relativas de duas retas distintas contidas em um mesmo plano. Praticamente a mesma coisa que a gente está vendo aqui. Consideram-se duas retas distintas em um mesmo plano, representadas por uma folha de papel ou um quadro, né? De giz, por exemplo. Podemos, né, ter as situações descritas a seguir. Vamos continuar, né, na próxima imagem, para a gente ver o que ele quer explicar aqui nesse slide. Então, veja só. Pronto. Veja só. Considerando duas retas, ó, essas duas retas, nesse sentido aqui, ó, nessa situação que elas estão aqui, essas duas retas, elas são o quê? Ó? Essas duas retas, elas são paralelas. Você pode observar, ó, que essas duas retas são paralelas. Por quê? Porque elas não se cruzam. Olha, observando a distância entre elas, ó, você vai observar que é sempre a mesma. Ela não vai fechando, nem vai abrindo, né? Ó. Então, essas retas aqui, elas são paralelas. Nós tivemos um exemplo com aquelas ruas, para você ter uma ideia de que são ruas paralelas. E a rua, na verdade, nós estamos falando de rua, de uma rua reta, né? Considerando como uma reta. Então, pessoal, é fácil você compreender isso aqui. No caso aqui, ó, elas são o quê? Ó? Paralelas, essas duas retas. Então, o que é que está dizendo aqui? Ó? Temos, né? Temos que duas retas são paralelas quando estão no mesmo plano e nunca se cruzam. Né? Nunca se cruzam, tá certo? Não se interceptam, ou seja, quando estão no mesmo plano, mas não tem ponto comum. Ou seja,
muitas coisas explicando que dá no mesmo, né? Que dá no mesmo. Se elas não se cruzam, ela não vai ter ponto em comum. Então, o que você tem que prestar atenção? Você tem que prestar atenção para saber se elas são paralelas. É muito simples. É observar o seguinte: elas não se cruzam. Eu posso prolongar essa reta infinitivamente. Ó. Você pode prolongar ela, ó. Você pode prolongar essa reta nesse. Se essa reta, quando a gente fala numa reta, a gente já viu sobre a reta. A gente tem que pensar na reta no infinito. Essa reta ela é infinita, tanto para a esquerda, infinito para a direita. Se eu pegar essa reta aqui, pensando nela, infinitivamente para a esquerda, infinitivamente para a direita, e se eu pegar essa outra reta aqui também, infinitivamente para a direita, infinitivamente para a esquerda, posso prolongar essa reta infinitamente e elas não vão se cruzarem. Então, nesse caso, elas são paralelas, né? Elas não se cruzam. Então, eu tenho que perceber o quê? Tenho que perceber isso, que elas não se cruzam nem no infinito, certo? Então, essas duas retas são paralelas. Vamos continuar, né? Vendo mais slide aqui, ó. Olha, veja só. Agora aqui a gente vai ver outra situação. Estão vendo aqui? Vou dar um zoom aqui melhor para você entender. Retas concorrentes perpendiculares. A gente já viu, né, a ideia de retas concorrentes. As retas concorrentes, elas podem ser concorrentes. Para elas serem concorrentes, elas bastam se cruzar. Pronto. Eu tenho aqui essas duas retas. Tenho essa reta aqui. Vou chamar essa reta de R. A gente viu que a gente chama uma reta com uma letra minúscula, poderia até chamar. Mas tudo bem, eu tenho essa reta aqui e tenho essa outra reta. Observe que elas estão se cruzando. Então, quando elas se cruzam, elas vão formar esses ângulos. Então, a gente tem que prestar atenção e observar bem os ângulos que ela vai formar com relação a esses ângulos. Então, as informações que a gente está passando aqui, vocês precisam captar. Então, para elas serem concorrentes, preste atenção, para elas serem concorrentes, elas têm que se cruzar. Se elas se cruzar, elas são concorrentes. Pronto, se cruzou, elas são concorrentes. Agora, ela pode ser concorrente perpendicular, ou pode ser concorrente e oblíqua. Existe concorrente perpendicular e concorrente oblíqua. No caso aqui, quando é que é perpendicular? Quando os ângulos aqui for de 90 graus. O ângulo reto, 90 graus. Então aqui um ângulo de 90, um ângulo de 90, 4 ângulos de 90. Então, quando o ângulo for 90, elas são concorrentes perpendiculares. Temos que duas retas são concorrentes perpendiculares quando tem apenas um ponto comum, é claro, e se intersectam formando 4 ângulos retos. Tudo isso falando o que eu estou falando. Elas se cruzam nesse ponto aqui, em um único ponto, é claro, e formam 4 ângulos retos, né? Evidentemente. Né? Se formar um ângulo reto, os outros também vão ser retos. Por quê? Porque a abertura de uma volta, né, o giro completo, vai dar 360. Então, 90 graus é um ângulo de 1/4 de giro, 1/4 de uma volta. Porque quando eu pegar aqui os 4 ângulos aqui, vai formar um ângulo de uma volta. Então, cada um vai medir 90. 90 com 90, 180. Com 90 vai dar 270. E vai dar 360 graus. O giro todinho vai dar 360 graus. Os 4 ângulos vai dar 360 graus. Tá certo? Então, o que eu quero explicar? Quero explicar para vocês que as concorrentes perpendiculares se cruzam em um único ponto, as duas retas, se cruzou aqui nesse ponto, e vão formar 4 ângulos retos. Então, beleza. Vamos prosseguir, né, com nossa aula. Mais imagens. Agora, retas concorrentes oblíquas. Foi o que eu expliquei. A gente já começou mostrando aqueles exemplos da rua e mostrando já, dando uma ideia para vocês das retas concorrentes oblíquas. Concorrentes oblíquas é quando os ângulos não são retos. Né? Vai ter 2 ângulos agudos e vai ter 2 ângulos obtusos. Certo? Pronto, aqui essas duas retas. Essas duas retas, elas se cruzam em um único ponto. Então, se elas se cruzam, elas são concorrentes. Preste atenção. Se elas se cruzam, elas são concorrentes. Agora, a gente precisa saber se é concorrente oblíqua ou concorrente perpendicular. Observando esses ângulos aqui, ó, a gente percebe que esses ângulos não são retos. Né? Não são retos. São ângulos, aqui nós temos um ângulo agudo, porque é menos de 90. Porque 90 a gente percebe, ó, que teria que ter uma abertura maior, né?
para formar um ângulo de 90, bem perpendicular, né? A gente percebe que é um ângulo menos de 90. Olha, então esse ângulo é agudo. Esse ângulo aqui mais aberto, com essa abertura bem maior, a gente pode perceber nitidamente que ele é um ângulo maior de 90, 95 ou 100 ou 120, né? Então esse ângulo aqui é chamado de ângulo obtuso, né? Maior do que 90, tá certo? Eu não vou nem dizer maior do que 90 e menos de 180, porque aqui nessas situações a gente não vai ter ângulos maiores do que 180, né? Então aqui, ó, temos um ângulo agudo e aqui nós temos um ângulo obtuso. Então essas retas são retas o quê? Essas retas são retas, né, concorrentes e oblíquas, tá certo? É só você observar para o ângulo. Se não tiver ângulo reto, porque elas são concorrentes oblíquas, né? Então vai ter dois ângulos. Temos que duas retas são concorrentes oblíquas quando tem apenas um ponto comum e se intersectam formando dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos, evidentemente. Esse ângulo aqui com esse são iguais, são agudos, e esse ângulo aqui com esse também são iguais, eles são opostos, né? Vai dar a mesma coisa, o mesmo valor, né? E observe que esses dois ângulos aqui são ângulos, né, obtusos, maior do que 90. Então, é isso aí, pessoal. Então, você precisa entender o que a gente está querendo. O que a gente vai pedir? Para você dizer se as retas são concorrentes e oblíquas, se são concorrentes e perpendiculares, ou se são paralelas. São os três tipos de retas que nós temos. Elas podem ser paralelas, elas podem ser concorrentes oblíquas, elas podem ser concorrentes perpendiculares. Mais imagem, né? Pronto, aqui, observando aqui, ó, a situação, né? Para você, no caso aqui, você vai reforçar mais para vocês a ideia de um ângulo reto. Pronto, aí um ângulo reto é um ângulo assim, ó. Tá vendo? Um ângulo reto, ó. A ideia, para você ter uma ideia do que é um ângulo reto, ó. Vai ser 90 graus, tá certo? Aqui vai ser. Vamos aprender a construir retas perpendiculares. Partindo de uma reta R, usando régua e esquadro, podemos obter ângulos retos e uma reta S perpendicular à reta R. Né? Examine essa sequência de passos e depois faça no caderno. Trace a reta R e alinhe a régua com a reta. Né? Apoie o esquadro sobre a régua e trace uma linha determinando dois ângulos retos. Pronto, aqui está mostrando para você como é que você pode fazer, né, um ângulo reto. Ou seja, fazer um ângulo reto. Se você com a régua, você pegar uma régua, ok? Aí você vai ter uma ideia do que é um ângulo reto. Você vai aperfeiçoando cada vez mais a ideia de ângulo reto. Se você pegar uma reta e alinhar ela sobre uma folha de caderno e riscar assim, ó, vai formar uma reta, né? Ó. Mantendo essa régua aqui, ó, se mantendo essa régua sobre essa reta, essa linha, e apoiando o esquadro, apoia o esquadro nessa reta e traça uma linhazinha aqui vertical, aí você vai obter os ângulos retos. Né? Então, pode tirar que você vai ter exatamente duas retas perpendiculares. E vai ter os quatro ângulos retos. Certo? Aqui, nessa ilustração aqui, ó. Tá vendo? Essa ilustraçãozinha aqui. Ó. Depois que você fizer, vai ficar assim. Ó. Então, aqui vai ter um ângulo reto. Então, com uma régua e um esquadro, você pode perfeitamente fazer um ângulo reto. Aí você vai ter uma ideia do que é um ângulo reto. Quando você fizer isso, quando você vê um ramo, você vai saber, vai ter uma ideia se ele é reto ou não. A olho nu, você pode ter uma diferençazinha muito pequena, mas vai ter uma aproximação de um ângulo reto. Mas se você fizer isso aqui, ó, pegar uma régua aqui, ó, e traçar uma reta, apoiar essa reta aqui na folha de caderno, né? E traçar aqui, ó, uma régua. Aí pegar o esquadro, você não tira a régua, você continua com a régua, né, sobre a linha, sobre a reta que você fez. E se você apoiar esse esquadro aqui sobre essa régua, quando você traçar uma reta assim, ó, você vai obter um ângulo reto. Tá entendendo? E isso vai ser muito importante para que você possa entender o que é um ângulo reto. E é muito importante você saber o que é um ângulo reto, saber o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo obtuso, certo? Nessa situação aqui, você tem um ângulo reto. Se tiver um ângulozinho menor do que 90, se você pegasse essa
retazinha inclinasse ela mais para cá, fechando mais, esse ângulo ia ficar menos de 90. Aí você ia ter um ângulo agudo. Ao contrário, se você pegasse essa reta e inclinasse ela mais para cá, abrisse ela mais para cá, aí você ia ter um ângulo, né, obtuso. Você pode fazendo isso, né, no seu caderno, com uma régua, né, e um esquadro. Uma régua e um esquadro você vai fazer um ângulo reto. Aí com uma régua você pode fazer ângulo agudo, pode fazer ângulo obtuso, para você ir tendo uma ideia, aperfeiçoando, né, aprimorando essa ideia de ângulos, né, reto, de ângulos, né, agudo, né, de ângulos, né, obtusos, tá certo? Então, pessoal, a gente, né, tá aqui dando a explicação, né, com paciência para vocês, da melhor forma possível, para que vocês possam aprender realmente, né, esses conhecimentos são muito importantes. Você precisa acumular esse conhecimento, né, porque a gente já ensinou sobre ângulos, que são o ângulo, né, ângulos opostos pelo vértice, vários tipos de ângulos, e esse conhecimento é bom vocês, né, acumularem esse conhecimento para a sequência do estudo de vocês. Então aqui, ó, vamos ver mais aqui, ó, mais coisas aqui, ó, que é muito importante para você entender. Vou dar um zoom aqui bem para vocês terem uma boa visibilidade, né? Às vezes o zoom demais também pode atrapalhar a gente, né? Olha, complete a figura traçando e nomeando a reta S, que é perpendicular à reta E. Tá certo? O que está vendo aqui? Ó? Tá ok? Deslizando o esquadro sobre a régua, podemos obter mais retas perpendiculares à reta E. O que é que está dizendo? Aqui eu tenho uma reta E e tenho uma reta S. Essas duas retas, ó, você observa que formam o quê? Formam 4 ângulos retos. Ó, ok? Um ângulo reto aqui, ângulo reto, ângulo reto e ângulo reto. Então, eu posso dizer que essas duas retas, elas são o quê? São perpendiculares. Elas são concorrentes perpendiculares, porque formam ângulos retos. Quando elas se cruzam, elas são concorrentes. Quando formam ângulos retos, elas são perpendiculares. Então, aqui eu tenho duas retas RS, elas são o quê? Perpendiculares. Tá certo? RS são perpendiculares. Se você fizer com o esquadro, apoiando o esquadro sobre essa reta, você pode traçar várias retas perpendiculares. Pode traçar uma reta aqui perpendicular, pode traçar várias retas perpendiculares a essa reta R. Ok? Assim também você pode traçar várias retas perpendiculares à reta S. É isso que ele quer dizer. Eu vou mostrar para vocês. Todas as retas perpendiculares e a reta R são paralelas entre si. Pronto. Aqui é o que eu estou dizendo. É mostrando aqui para vocês. Se você fizer o processo lá, apoiar aqui, você colocar a régua sobre essa reta, apoiar o esquadro aqui, você vai formar retas perpendiculares, várias retas perpendiculares. Perceba que essas retas que você traçou aqui, ó, perpendiculares à reta R, olha, com calma aqui para você entender. O que foi que aconteceu aqui? Ó? Foi o que aconteceu. Ó. Várias retas perpendiculares à reta R foram traçadas. Traçou essa reta perpendicular, traçou essa outra reta perpendicular, 3 retas perpendiculares. Você percebe que essas retas que foram traçadas aqui, ó, elas são o quê? Elas são paralelas. Ó. Essa reta com essa são paralelas. Né? A gente já viu que são paralelas. São retas que não se cruzam. Né? Ou seja, essas retas aqui nunca vão se cruzar, essas 3 retas. Então elas são paralelas. Daí a importância de você saber ter esse conhecimento, porque essas retas são paralelas. Você olhando para 2 ou 3 ou mais, olhando para 2 ou mais retas, vocês vão poder dizer se elas são paralelas, se elas são concorrentes, se elas são perpendiculares, tá certo? Se elas são oblíquas, tá entendendo? Então o conhecimento é para isso. Então continuando aqui, né? Vamos, né? Acabou, né, as imagens daqui dessa aula, né? Exatamente, né? Bom, acabou essas imagens aqui, né? Que eu tinha programado aqui, né? Para esta aula, né? Que foram, né? Como aqui é só explicando, não tem cálculo, né? Então ela vai bem mais rápido, né? Então aqui a gente vai já incluir a aula 2, né? Que eu tinha planejado, né? Pronto, né?
Vejamos aqui. Aqui já entra no assunto de regiões planas, né? E contornos, né? Que vai falar sobre, né, a planificação. No caso aqui, é o seguinte, ó. A gente vai aproveitar logo o vídeo, né, para a gente trazer também explicações sobre isso. Mas eu não queria misturar os conteúdos, tá bom? Então eu vou deixar separado mesmo, tá bom? Eu vou, no caso aqui, eu vou até, digamos assim, pisar o pé no freio um pouquinho, né? Porque a gente acelerou muito, né? Então aqui a gente vai voltar para lá, ó. Vamos voltar aqui para a aula 1, tá certo? Pronto, porque é o seguinte, para não misturar os conteúdos num vídeo só, que como no caso aqui os conteúdos eles são menos, né, são mais fáceis, né, não tem cálculo, só mais teoria, então os vídeos eles vão ficar um pouco mais curtos, né, para a gente não estar misturando muitos conteúdos. Aí a gente vai gravando separadamente e fica, né, melhor a compreensão de vocês. Aí depois a gente vai postando outro vídeo, né, sobre o outro conteúdo, para ficar melhor, para não misturar 2, 3 conteúdos em um vídeo só. Os outros vídeos são mais longos, por quê? Porque os conteúdos tem cálculo, aí demora mais, né? Aí o vídeo fica mais longo, mas a gente está tratando normalmente de não estar misturando muitos conteúdos, né, no vídeo só. Tá bom? Então aqui a gente tem uma atividade, ó, que está ainda. Pronto, tem várias atividades, vamos dar uma olhadinha nessas atividades, vamos aproveitar para a gente ver aqui essas atividades. Bom, ainda temos tempo, né, para a gente fazer um vídeo, ó. Pronto, aí a atividade aqui, ó, você observa o que, ó? Em cada item, verifique se as retas são paralelas, concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquos. Pronto, você vai dizer se essas retas são paralelas, né, se são concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares. Aí. Certo? Então, isso é com vocês. Aqui eu tenho duas retas. Aí você pensa no conceito de retas paralelas. Pensa no conceito de retas concorrentes. Né? E aí você vai dizer exatamente que essas retas são. Certo? Se elas são perpendiculares, se elas são concorrentes oblíquas, se elas são paralelas. Vamos ver mais aqui, né? Eu vou mostrar a atividade para vocês, né? Vamos aproveitar o espaço que o vídeo, né? Para a gente já mostrar essa atividade e a gente vai encaminhar para vocês. Pronto, aqui, ó, temos outra situação, várias retas, né? Analise esta figura com as retas A, B, C, D e E. Ó, pessoal, veja bem, na aula passada a gente viu que as retas, a gente pode representá-las com letras minúsculas, né, no nosso alfabeto. Então aqui a gente representa uma reta C, uma reta D, uma reta E, aqui uma reta A, ó, reta A, a reta B, a gente dá nome a essas retas. Quem é a reta A? Essa reta aqui. Então você vai saber que a reta A, eu estou se referindo a essa reta. Quando eu tenho várias retas, então a gente representa essas retas por letras, e por letras minúsculas do nosso alfabeto. Tá ok? Existe no caderno a posição relativa. Posição relativa, se elas são paralelas, se elas são concorrentes, perpendiculares ou concorrentes oblíquos. Tá certo? Posições relativas, pessoal. Quando fala de posições relativas, está mandando você dizer se elas são paralelas, se elas são concorrentes oblíquas ou se elas são concorrentes perpendiculares. Tá certo? Aí aqui, A e B, a reta A e a reta B. Aí você vai para cá, ó, a reta A e a reta B. Elas são o quê? Ó? Olhando para as duas, ó, elas são o quê? Elas são paralelas, tá bom? É porque não se cruzam, tá certo? Se eu observar a reta A e a reta C, A e C, vamos lá. Aqui é a reta A e a reta C, olha. Aqui ó, é a reta A e a reta C, olha. A reta ela se cruzou, olha. E observe esse ângulo, olha. Esse ângulo que ela forma é um ângulo que é um ângulo de 90, olha. Um ângulo reto, né? Olha, você já sabe que é um ângulo reto, já tem a ideia de um ângulo reto. Então, se elas se cruzam e formam um ângulo reto, ela é concorrente perpendicular. Tá bom, pessoal? Agora, pessoal, esse conteúdo de geometria é um conteúdo bem mais fácil, tá certo? Não tem cálculo, não tem muito cálculo, não, por enquanto, tá certo? Então a gente vai poder debater melhor as atividades, vai poder
tá certo? Explicar melhor a atividade que a gente vai encaminhar para vocês dentro do próprio vídeo, que vai facilitar vocês fazerem a atividade, tá bom? Então aí você vai fazer isso, né? A ID, aí você vai dizer, tá certo? Então é isso que você vai fazer, tá bom? Atividadezinha muito boa para vocês aí exercitarem. Pronto, temos outra questão aqui para você, vou dar aqui o zoom, para você entender. Observe as retas que aparecem nesta figura e indique no caderno o que se pede. Pronto. Duas retas paralelas. Pronto. Olha só, aqui é o que ele quer. Aqui eu tenho várias retas. Eu tenho a reta A. Ó. Esse A aqui, pessoal, preste atenção para você entender. Esse A representa essa reta. Ó. Esse D representa essa reta. Ó. No caso aqui, ó, o C está representando essa reta aqui. Ó. E o B está representando essa outra reta. Aí ele quer que você diga duas retas paralelas. Duas retas paralelas. Você vai tirar duas retas paralelas. Olha para cá e vai dizer, pelas letras. Por exemplo, A e D. Né? A e D a gente percebe que são duas retas aqui, paralelas. Então você vai botar aqui A e D. Então as duas retas paralelas que tem aqui é a reta A e a reta D. Então A e D. Ok? Duas retas concorrentes, perpendiculares. Concorrente e perpendicular. Você vai dizer quais são as retas concorrentes e perpendiculares. Duas retas concorrentes e oblíquas. Você vai dizer duas retas concorrentes e oblíquas. Tá ok? Então, é vocês que vão fazer, tá bom? Nós temos várias questões, várias atividades. Tá beleza? Eu ia passar para outro conteúdo, né, mas não ia adiantar muito não, tá bom? Eu vou pensando melhor, a gente tem que trabalhar com o vídeo, né, de acordo com o conteúdo. Aqui eu vou mostrando para vocês a atividade, né, que vocês vão fazer, tá bom? Aproveitando o tempo que a gente tem para esclarecer essa atividade para vocês. Olha, aqui nós temos, olha, podemos também falar em segmentos de reta paralelos, concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquos. Para isso, basta verificar a posição relativa das retas que os contêm. Falando de segmento de retas, que a gente estudou também no vídeo passado em relação aos segmentos de reta. Tá beleza? Então aqui, ó, dizemos que uma reta contém um segmento de reta quando todos os pontos dela pertencem à reta. Eu vou explicar isso aí direitinho para vocês nessa atividade, certo? Observe a figura e indique no caderno a posição relativa, se são paralelos, se são concorrentes perpendiculares e concorrentes oblíquas, os pares de segmentos de retas dados. Esse conhecimento é de fundamental importância para vocês. Uma questão muito boa mesmo aqui para vocês. Olha, veja só. O que é que ele quer? Eu tenho aqui isso aqui é um polígono, né? A gente vai estudar na próxima aula, que inclusive eu já ia adiantando para vocês, falando sobre esse polígono, adiantando no vídeo, mas eu resolvi mostrar aqui para vocês a atividade que é mais proveitosa para vocês. Então, pessoal, eu tenho aqui um polígono, olha. O polígono que a gente chama, a gente viu, né, que esses pontos aqui, olha, onde esses segmentos se encontram, são chamados de vértice, né? Aqui um vértice. Um vértice é esse pontozinho aqui de encontro entre esses segmentos. O segmento de reta aqui é o segmento AB. Quando eu tenho vários segmentos, né, consecutivos, né, aí vão fechando, aí forma um polígono. O que é um polígono? Um polígono, pessoal, é exatamente uma linha, é justamente o seguinte, um polígono é exatamente uma curva fechada, simples, formada por segmentos de reta. Segmentos consecutivos, olha. Vem um segmento AB, aqui, ó, daqui para cá um segmento, aí dá continuidade a esse segmento, aí vem um segmento BC, aí vem um segmento CD, aí vem um segmento, olha, DE, e vem um segmento EA, e fechou, olha. Tá certo? Quando acontece isso, essa regiãozinha aqui, ó, esse é chamado de polígono, tá certo? Então, o que é um polígono? Já estou adiantando para vocês, aqui é um polígono, né? É quando você tem uma figura desse tipo aqui, ó, formada por segmentos de reta fechando, sem ficar aberto. Se tivesse parado aqui, ó,
não tivesse, por exemplo, se tivesse o segmento AB, segmento DC, segmento CD, segmento DE, pronto, aí parou aqui, não tivesse esse outro segmento aqui, ficasse aberto, aí não seria um polígono, mas como fechou, então é um polígono. Então o polígono é o quê? É uma curva, né? Uma curva não, justamente, exatamente o polígono digamos assim, uma curva fechada simples, tá certo? Formada apenas por segmentos de retas, formada apenas por segmentos, tá certo? Na verdade, isso aqui é exatamente uma linha, né, simples, tá bom? Então, isso aqui é um polígono. Então, veja só, pessoal, depois a gente vai estudar melhor sobre os polígonos, os tipos de polígonos, triângulos, né, quadriláteros, né, que aqui que a gente vai estudar. Então, o que ele quer é o seguinte, o que ele quer? Ele quer que você classifique, olha, pegando o segmento AE e o segmento BC. Esses dois segmentos, eu vou pegar AE com o segmento BC. Você vai dizer se esses segmentos são que são paralelos, ou se são concorrentes oblíquos, ou se são concorrentes perpendiculares. Pense na reta que contém esse segmento. Quando eu penso na reta, a reta é infinita, né? A reta é infinita. Então, a reta que passa por cima desse segmento, a reta que contém esse segmento, e a reta que contém esse outro segmento. Se eu pensar nessas retas, elas são paralelas ou elas são concorrentes? Elas são paralelas. Aí você vai dizer, são paralelas. O segmento AE, a gente viu como representa um segmento na aula, né, no início, né, na aula, no início a gente estudou, um segmento você representa assim, o segmento AE, AB, né, segmento AB, bota um tracinho em cima, segmento AE, um traçozinho em cima, está referindo a esse segmento aqui, a esse segmentozinho aqui, ó, tá certo? Aí o segmento BC, ele está se referindo a quem? A esse segmento aqui, ó, BC. Esses dois segmentos, eles são paralelos ou são concorrentes? Pensando na reta que os contém. Pensando na reta que os contém, a gente vai ver que eles são paralelos, tá ok? Aí assim por diante. O segmento BC, ó, esse segmento BC, quem é o segmento BC? Ó, esse segmento aqui, ó. E o segmento CD, quem é o segmento CD? Ó? Pensando nesses dois segmentos, aí formam o que aqui ela? Elas se cruzam nesse ponto C, ó, e formam um ângulo reto. Aí são o que? Nesse caso aqui, são concorrentes oblíquas ou concorrentes perpendiculares ou paralelos. Aí você vai fazer. Estou dando aqui uma explicação inicial para vocês responderem os demais. É isso que vocês têm que fazer aqui. O segmento AE e o segmento ED são o que? São paralelos? São concorrentes oblíquos ou são concorrentes perpendiculares? Você vai responder aqui, né, na frente, né? Você vai responder. Então, vocês vão copiar no caderno de vocês isso aí, né? Para ficar copiado no caderno e responder, tá certo? Para mim, vocês vão enviar, né, a resposta, tá certo? Para mim, vocês vão enviar a resposta da pergunta, tá ok? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Continuando aqui, né? Terminou essa atividade, né? Terminou essa atividade. Mas nós temos mais, ó. Temos mais. Aqui, atividade 1, referente à aula, né? Atividade 2. Vamos ver aqui continua, né? Que é sobre a construção de retas, ó. Pronto, aí é para você fazer em casa, tá bom? Você fazer em casa no caderninho de vocês. A partir de uma reta R e de um ponto P, podemos traçar a reta S, que passa pelo ponto P e é perpendicular à reta R. Analisem a sequência de passos e façam. Bom, isso a gente estudou no vídeo, né? Você pega aqui uma régua, né? Você tem aqui uma reta dessa, certo? Uma reta R. Você pega a régua, posiciona bem direitinho, apoiando sobre essa reta. Aí pega o esquadro, apoia na régua, bem direitinho, sem deixar a régua se mover. E aí, isso aí traça aqui. Aí você vai ter, olha, uma reta perpendicular. Aí você vai ter ideia do que são retas perpendiculares. Tá certo? Aqui você vai ter uma reta perpendicular à reta X. Você pode traçar várias perpendiculares a essa reta fazendo isso. Então, isso aí é para vocês fazerem, né? Tá bom? Vocês fazem aí. Você compra aí uma régua, um esquadro e vai fazendo isso aí em casa. Copie no caderno a reta A na posição indicada.
e trace 3 retas perpendiculares a ela, usando régua e esquadro. Pronto, pessoal. Então, uma atividade é boa. Se você for mandar, quando você for mandar essa atividade que eu encaminhar para vocês mandam só a resposta, tá bom? Eu vou ficar com a atividade arquivada aqui, e quando eu for corrigir, né, eu vou observar, tá bom? Aí, o que você fizer, tá bom? Você pega aqui, ó, pega uma régua, posiciona aqui sobre essa reta, você desenha isso aí no seu caderno direitinho. Aí quando você posiciona aí a régua sobre essa reta aqui, ó, aí pega um esquadro, apoia, aí traça uma perpendicular, né, sobre essa reta. É só para mostrar se vocês sabem o que é uma perpendicular. Quando vocês fizerem isso, na medida que vocês forem fazendo isso, aí vocês vão cada vez mais aperfeiçoando o conhecimento de vocês em relação a retas perpendiculares. No caderno, trace a reta M e marque o ponto A sobre ela. Olha, no caderno, trace a reta M, né? Ó, tá aqui, traçada, como nessa figura. Depois, usando a régua e esquadro, trace a reta N que passa por A, ó, a reta que passa por A, né? E que é perpendicular a M. Bom, você vai traçar uma reta passando aqui por A. É só pegar a régua aqui, coloque sobre essa reta aqui que você fez, pega o esquadro, apoia aqui, ó, mesmo em cima do pontinho A, aí traça perpendicular, né? Formando aqui um ângulo de 90 graus, certo? Um ângulo reto. Pronto, aqui tem mais, ó, tá certo? Tem mais aqui, ó. Beleza? Desenhe no caderno a reta A, veja só. Desenhe no caderno a reta A e o ponto A nas posições indicadas. Desenhe no caderno a reta A, né? Tá aqui, ó, a reta A, tá ok? E o ponto A nas posições indicadas. Ponto A, você pega aqui uma posição qualquer, não é obrigado a ficar de jeito aqui não, né? Pega um pontinho A aqui, né? Fora da reta. Qualquer ponto que não fique em cima da reta, fora da reta, né? Usando a régua e esquadro, trace a reta B paralela à reta A. Olha só, você vai traçar uma reta B, ó, depois usando uma régua e esquadro, trace a reta B paralela à reta A, passando pelo ponto A. Por esse ponto aqui, vai traçar uma reta paralela, ó, paralela. Uma reta paralela, uma reta que não vai se cruzar com essa. Tá ok? Como é que você pode fazer isso, né? Veja só, como é que você poderia fazer isso? Traçar essa reta paralela. Você usa a régua, né? E o esquadro. De acordo com o tamanho do esquadro que você tiver. Você pega a reta aqui, ó. Não é obrigado esse ponto ficar aqui. Você vai fazer de acordo com o esquadro que você tem. Usa a sua inteligência. Você vai posicionar esse ponto aqui. Você vai colocar o esquadro, né? Ó, o esquadro assim, né? Aí vai apoiar a reta passando por A. Vai traçar uma paralela aí. Então isso aí vocês vão fazer, tá certo? Encaminhar. Trace no caderno um segmento de reta B, ó, com medida de comprimento de 5 centímetros. Você vai medir aí na régua 5 centímetros, tá certo? Depois, usando a régua e o esquadro, complete a figura de modo a obter um ângulo, né, ABCD, um ângulo ABCD, com medidas de dimensão de 5 centímetros e 3 centímetros. Você vai fazer aí, né, uma figura, um polígono, né, ABCD. Uma réguazinha você faz, com medida de 5 centímetros. Essa medida aqui é 5 centímetros. Aí você vai fazer, ó, traçar aqui um lado aqui, ó, medindo 5 centímetros também. Você vai medir 5 centímetros, pessoal. O ideal seria você fazer a outra reta paralela a esse lado aqui medindo 5. Fazia paralela medindo 5 centímetros, né? Aí você vai fazer um retângulo, né? Porque os outros dois lados vai medir 3 centímetros. Você vai fazer um retângulo, na verdade aí, um retângulo com essa medida 5 centímetros. A medida de cima também, ó, vai ser 5 centímetros. E esses ladozinhos aqui, ó, laterais, né? Vai ser 3 centímetros. E esse outro aqui também, 3 centímetros. O que é que você faça? Um retângulo, tá certo? Aí com o esquadrozinho você faz, tá certo? Você pega a régua e centraliza aqui em cima desse segmento. Pega um esquadro aqui, ó, e apoia nesse ponto. Aí sobe o lado, medindo até 3 centímetros. Da mesma forma você faz aqui, ó. Apoia a reta aqui, ó, a régua. Aí pega um esquadro aqui, apoia em cima desse ponto e faz a reta para cá, medindo 3 centímetros. Aí depois é só ligar esses dois pontos com a régua.
Aí está feito o retângulo, né? A figura, tá certo? Então é só para vocês irem, né, exercitando os conhecimentos que vocês aprenderam a respeito disso aí. Mais questões aqui, tem para você fazer. Desenhe no caderno a reta R e os pontos A e B nas posições indicadas. Desenhe no caderno a reta R e os pontos A e B nas posições indicadas. Pronto, a reta R, aí tem aqui um ponto A e um ponto B, tá certo? Depois use a régua e esquadro para fazer os traçados. Então vocês vão ter que adquirir, pessoal, uma régua e um esquadro para fazer esse trabalho, tá bom? Depois a régua e esquadro para fazer os traçados. Quais são os traçados que ele quer? Trace a reta S que passa por A e é perpendicular à reta R. Olha, perpendicular. Você já sabe fazer. Pega a régua aqui, apoia sobre essa reta e pega o esquadro, né? Ó, apoia, aí liga com esse ponto A, esse esquadro, para ele passar por A. Ó. Aí pronto, tá certo? É só para ir vocês fazendo, só para vocês saberem o que são retas perpendiculares. Aí, na medida que vocês vão construindo isso, vocês vão sabendo, aperfeiçoando, vai aprimorando o conhecimento que você tem sobre retas perpendiculares, né, sobre as posições das retas. Trace a reta T que passa por B e é paralela a R. Ele vai usar o conhecimento de reta paralela. Para ser paralela não pode cruzar, né? Ok? Então com isso você faz. Como eu estou dizendo, é obrigado esse ponto B ficar bem pertinho da reta. Importante é ele ficar fora da reta. Tá bom? Aí você faz aí uma régua e o esquadro. Uma régua e o esquadro você faz isso aí. Nomeie com o ponto P o ponto comum às retas S e T. Pronto. Quando você traçar a reta S aqui, ó, ela vai cruzar aqui com a reta R. Aí você chama de P esse ponto. Né? Chama de P. P maiúsculo, porque um ponto a gente representa com a letra maiúscula do nosso alfabeto. Ok? Pronto. Aí está encerrado, né, as atividades que a gente tem. A gente tem duas atividades, né? Uma atividade que é sobre as posições relativas de retas, e outra atividade que também é sobre posições, mas sobre como você construir essas retas de acordo com essas posições. Os conteúdos aqui estão separados, né, que eu separei, e a gente vai trabalhar assim, porque fica melhor para o aprendizado de vocês. Então, estou finalizando mais uma aula, espero que vocês tenham compreendido, pessoal. Para mim é uma imensa satisfação poder gravar essas aulas para vocês, oferecer oportunidade para vocês aprenderem esses conteúdos, tá certo? Então, está encerrada a nossa aula, né? Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. A gente tem lutado, tem passado por muita dificuldade, por muitas lutas, muitas pelejas que todos nós passamos, mas nós estamos aqui firmes para fazer o nosso trabalho. E a gente ouve a sugestão dos alunos, que a gente possa melhorar as explicações, né? Às vezes, realmente, a gente precisa refletir, né, para trazer umas explicações melhores, uma forma melhor de explicar, uma maneira melhor de explicar. Eu acho que, no caso aqui, com relação a essas atividades, eu preciso, né, voltar, né, como era no início, né, onde eu dava aquelas explicações nas atividades. É o que eu estou procurando fazer para ver se melhora a iniciativa de vocês de entregar as atividades, né? Agora eu vou dar mais atenção a isso. Quando eu gravar o vídeo, eu vou procurar abrir a atividade aqui para vocês, mostrar a atividade para vocês, tá certo? Para que vocês possam, tá entendendo? Encaminhar essas atividades. Porque normalmente eu coloco o vídeo ali, só o vídeo para vocês assistirem, para no dia seguinte eu colocar a atividade justamente para não sobrecarregar vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Então, até a próxima aula, se Deus, né, assim nos permitir, porque Ele é quem tudo pode.